Bom dia pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas a mais uma aula de História. Professor César Robério, professor que vos fala, aqui diretamente do Estúdio 1, do canal Educação para toda a galáxia. Vamos lá. Galera, é o seguinte, esta é uma segunda aula, uma sequência que fala exatamente da reação, né, dos povos africanos diante da dominação que aconteceu ao longo do século XIX, né? E a partir do século XX vamos ter a reação. Na aula anterior, eu resumi da seguinte maneira, veja bem, e vou repetir só para você ficar bem fixo na sua memória. No século XVIII, 1700 e tanto, aconteceu, a partir da Inglaterra, a Revolução Industrial. Grande produção, larga escala, energia a vapor, né? Todo pano. O que acontece? No século XIX, que é o século seguinte, né, 1800 e tanto, nações industrializadas europeias se voltaram para dois continentes, África e Ásia. E o que elas buscavam lá, essas nações europeias industrializadas? Matérias-primas, mercado consumidores, mão de obra barata. E locais para fazerem seus investimentos e obterem elevados lucros. Isso no século XIX. A partir do século XX, nós vamos ter movimentos de reação, de contestação, né, em relação a essa dominação europeia. Bem, da verdade, ainda na segunda metade do século XIX já começamos a observar algumas reações nesse sentido. Um bom dia especial para nossos amigos, alunos e professores de Elesbão Veloso, Baixa Grande do Ribeiro, de Jacobina, né, que estão nos acompanhando pelo IPTV, como também Eliseu Martins, Geminiano, Santa Luz, Uruçuí, tá? São os que estamos conseguindo visualizar, tá bom? Ok? Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje, que trata sobre isso. Bom, vocês e o nosso amigo Jack Souza, né, lá de Betânia, que está on, está colocando aqui no grupo que ele está on, está ligado. Pois que bom, que legal. O nosso amigo Jack Souza. Se você ainda não participa do nosso projeto Pré-ENEM Online, coordenado brilhantemente pela professora Ildalene, não perca tempo. Pergunte aí na sua escola com o seu professor como é que faz. Nós temos grupo de WhatsApp, nós ministramos aula de uma forma bastante democrática, que garante o acesso, né? Não consome muito seu pacote de banco de dados, né? Pacote de dados, porque a gente vai gravando através de áudios e comentando resumos, respondendo questões. É um projeto também mantido pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí, como é aqui o canal Educação, tá bom? Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que tem a ver, professor? Nós estamos no século XX, garotinho, nós estamos no século XX. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava enfraquecida economicamente e passava por graves crises políticas, o que gerou a incapacidade de dominar as colônias africanas. Rapaz, eu estava falando aqui, presta atenção, olha aí, Alencar Senna, eu estava falando, estava me lembrando, no século XIX, né, 1800 e tanto, a Europa estava sacudida pelo Império Napoleônico, né? Então, as metrópoles estavam fragilizadas, Portugal, Espanha. Neste ínterim, se aproveitou quem disso? As colônias para se mobilizarem e conquistarem as suas independências. Foi o que aconteceu no século XIX. Já em relação, na América Latina, América do Sul, já em relação à África, aconteceu algo parecido. Logo após a Segunda Guerra Mundial, as nações europeias industrializadas que tinham colônias na África, elas estavam enfraquecidas, né? Porque estavam totalmente fragilizadas. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem aí de Londres bombardeada, os prédios demolidos, né? Ainda tem a fumaça das explosões. E o povo vai passando ali do lado, os senhores, umas senhoras, uma criança, um carrinho de bebê e tal, veículos da época. Então, um país como esse, arrasado pela Segunda Guerra, tem como manter colônias na África ainda sob a sua dominação? Mas é lógico que não. Foi o que aconteceu também com a Alemanha. Porque esses países europeus, nações industrializadas, que tinham colônias na África,
né, acabaram não tendo como manter aquele pulso firme em relação a essas colônias africanas e eles acabaram se tornando independentes. Olha aqui o Jack colocando o nosso bate-papo. Toda segunda-feira, às 18 horas, temos aula de História com o professor César Robério e às 20 horas, às terças-feiras também. Então tá aí, segunda-feira, 18, 6 horas da tarde e às terça-feira, 8 horas da noite, 20 horas, tá bom? Para Enem online, o Jack Souza é nosso monitor de História e é bastante atuante. E, aliás, não só nas aulas de História, né, Jack? Você tá participando de todas que eu estou acompanhando e vejo que nas outras disciplinas você está ligado. O Jack está dizendo também que essas imagens, né, da Inglaterra, logo após a Segunda Guerra Mundial, lembrou a ele, né, as cidades ucranianas destruídas pelos russos. É verdade. Lembra mesmo. E é interessante, viu, Jack, fazer essas conexões entre o que nós estamos estudando e o que está rolando hoje. Nesse exato momento está aqui o professor ministrando a aula, vocês acompanhando e a guerra comendo acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E aí é possível fazer, lógico, esses paralelos, né? Depois de 1945, grupos políticos e milícias africanas se intensificaram e lutaram contra os colonos, tanto do ponto de vista político como ideológico. Então tá aí. Aquilo que o povo diz, né, galera? Desgraça de uns, alegria de outros, né? Então, as nações europeias estão bombardeadas, estão com as suas indústrias destruídas, né? Sua economia totalmente fragilizada. Por outro lado, nós vamos ter colônias na África que estão sentiram aquela percepção, né? Opa, a hora é agora. A hora é agora. As nossas metrópoles estão baleadas, então nós vamos partir para a independência nossa agora. Porque eles já sabiam, pessoal, eles já sabiam de antemão, né, os africanos, que os ingleses, os alemães, os belgas, os franceses, os italianos, não estavam com aquela força toda de outrora, né, diante da Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi cruel para as nações europeias. Os confrontos, né, os embates aconteceram, sobretudo, no continente europeu. Né? Uma coisa é os Estados Unidos mandarem soldado para lutar na Segunda Guerra, o Brasil também não terem tido bombardeio nos seus próprios países. Aliás, com exceção dos Estados Unidos, que teve em Pearl Harbor. Não é no próprio território do continente, na América do Norte, mas é um domínio, claro, a base militar norte-americana, Pearl Harbor, né? Ok? Então, vocês estão acompanhando atentamente e estão vendo que o sentimento de oportunidade, né, de fazer algo, de liderar uma rebelião contra a metrópole, foi percebido logo depois de 1945. Tá legal? Então, grupos políticos e milícias africanas começam a se organizarem para lutar contra os colonos, em várias formas, tanto do ponto de vista político quanto o ideológico, tá certo? Ah, meus queridos, olha só essa gravura. Vamos começar pela gravura, depois a gente olha para o texto, depois a gente lê o texto. Vamos logo ancorar a nossa fala, né, nessa gravura. Então, é um tabuleiro de xadrez, né, de um lado, você está vendo aqui a mãozinha, representando aí, do lado da esquerda, os Estados Unidos, não é? Do lado da esquerda, né, os Estados Unidos. Do lado da direita, vocês estão vendo aí, a União Soviética, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O clima da Guerra Fria. O clima da Guerra Fria. Olha aqui o Jack, tem até um filme que mostra a cena dos ataques ao aeroporto de Pearl Harbor. Não, Jack, tem um próprio filme, Pearl Harbor, né, que trata sobre esse momento. Os norte-americanos foram pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque existe uma convenção internacional, de já faz algum tempo, que uma nação não deve pegar a outra de surpresa. Né? Já que vai atacar, pois declara guerra antes, informa antes, de maneira oficial, né? Pelos próprios embaixadores e tal. Por quê? Para evitar essas situações que não são situações legais. Garante logo o efeito surpresa já dá uma desigualdade aí, não é verdade? Então, assim, o Japão, ele bombardeou Pearl Harbor e, assim, declara guerra aos Estados Unidos sem ter feito isso antes de maneira oficial. Algo parecido fizeram os alemães.
quando invadiram a Polônia, em 1939, sem declarar guerra oficialmente. Até porque, se declarasse guerra oficialmente, iria dar um tempo, né, para o opositor se articular, organizar sua defesa. Mas o certo é isso, né? Informar antes, né? Assinar um documento de declaração de guerra, tá certo? Vamos voltar para cá. Professor, o que foi essa Guerra Fria? Explica esse negócio. Olha, a Guerra Fria, galera, polarizou o mundo, né, em dois blocos de influência. O bloco de influência capitalista e o bloco de influência socialista, liderado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, respectivamente. Respectivamente como? Os Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista. Havia um momento de tensão permanente. Olha, meus queridos, que essa década de 50, 60, 70 foi muito tenso. Por vezes, a população mundial ela ficava numa situação bastante insegura diante da possibilidade de um hecatombe nuclear, considerando que os Estados Unidos, né, depois que lançaram aquelas duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, e que depois a União Soviética desenvolveu, através de pesquisas, também a sua bomba atômica, então eles começaram a fabricar em larga escala. Era uma ameaça permanente, né? E se houvesse um conflito, né, nuclear, um enfrentamento nuclear, era resultados imprevisíveis, né? Bom, e aí, como está aí um tabuleiro, um mexe uma pedrinha, né, outro mexe outra pedrinha, e daí o nome de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não havia uma guerra declarada. Havia ações pontuais aqui e acolá, em que essas duas nações, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentavam diretamente, mas através dos seus aliados. Tá legal? Olha só aqui o Jack. Mesmo sendo guerra, até estranho, eu de um determinado país declarar guerra em um documento, até para se ter conflito, tem que esperar o opositor se preparar para se fortalecer. Exatamente. É uma convenção, viu, Jack Souza? Uma convenção internacional entre as nações que determina que antes que haja um conflito, um enfrentamento de fato, né, que seja formalizado, né? É tipo assim, vou fazer aqui uma comparação grosseira, Jack. Ao invés de você chegar e dar logo um tapa na cara de alguém, você dizer, olha, você fez isso e isso comigo, eu vou dar um tapa no senhor. É claro que alguns correm, né, se for fazer isso. É uma comparação assim grosseira. Só para... Eu estou até caricaturando a situação, né, que é uma coisa séria, lógico, mas o que foi que o Japão fez? Deu logo o tapa sem avisar que ia dar o tapa nos Estados Unidos. O que é que fez a Alemanha nazista com a Polônia? Deu o tapa na Polônia sem avisar que ia dar um tapa, tá bom? Ok? O Jack está lembrando que essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética acontecia no campo espacial, exatamente. Quem chegasse primeiro na estratosfera, quem iria pisar primeiro na Lua, essas coisas, né? E também no campo armamentista, quem tinha maior quantidade de ogivas nucleares. Tem outra disputa também, Jack, que você não colocou aqui no bate-papo, que eu vou acrescentar, é no campo do esporte. Meu irmão, quando tinham as Olimpíadas, Jogos Olímpicos, eles ficavam disputando quem tinha mais medalha de prata, mais medalha de ouro, aquela confusão. Olha aqui o Jack de novo, o Jack tatuante aqui no bate-papo, diz, esse documento, a declaração de guerra, deve ser isso que você está falando, é tipo aquela história, vem se tu é homem. Na verdade, quando diz vem se tu é homem, assim, é dito no interior do Nordeste, uma provocação e chamando para um confronto. Nesse caso, Jack, é dizendo o seguinte, olha, eu estou te avisando que eu vou bater em você. Se você quiser correr, corra, né? Se quiser ficar para apanhar, fique. E aí a pessoa se prepara psicologicamente até para se reagir, para defender. Sim, você também caricaturou, exatamente. Voltando aqui para a tela, movimentos libertários se alinharam a esses polos de influência, o que favoreceu os capitalistas e socialistas, visto que esses países ajudavam os movimentos em troca de um posicionamento favorável ao regime que os fornecia recursos. Está vendo? De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Então, eles olhavam para a África, tá? Eles olhavam para a África e diziam, essa região bem aqui está em conflito. Aí o que acontecia? Os Estados Unidos se aproximavam de um lado, a União Soviética se aproximava de outro.
e começava a fornecer armas, munição, tecnologia, treinamento, aviões, caça, de guerra. E aí, meus queridos, os africanos entravam com sangue, infelizmente, entravam com a morte, porque a União Soviética não ia dar um apoio em troca de nada. Os Estados Unidos não ia dar o seu apoio também em troca de nada. Exigiam muito, exigiam posicionamento e tal, público, aquela coisa toda. No entanto, as consequências bem danosas, para aquelas nações africanas, tá certo? Então, o conflito se dá dessa maneira, dentro daquele contexto. Muitos livros didáticos utilizam o termo descolonização afroasiática. Para se referir, viu, galera? Para se referir a esse processo em que colônias na África e na Ásia deixaram de ser colônias e se tornaram nações independentes. Ocorre que esse termo descolonização afroasiática, essa expressão, hoje em dia, ela é muito questionada, sabia? Você está vendo aí até uma fotografia, em que africanos fortemente armados, em cima de uma picape camuflada, a roupa, o próprio carro também está nessas pinturas de camuflagem. É uma triste cena, sabe por quê? Vamos já comentar isso. É porque a África hoje, além da pobreza, da miséria, resultado de exploração seculares, esses países africanos são, digamos assim, pressionados constantemente por movimentos armados internos, guerras civis internas, tá certo? Os movimentos de libertação, galera, preferem o termo emancipação, tá certo? Emancipação afroasiática ao invés de descolonização. Para os movimentos de resistência, o termo descolonização significa uma saída voluntária dos colonos, quando, na verdade, isso teria ocorrido mais pela luta do que simplesmente pelo desejo das potências imperiais europeias. Vocês estão entendendo? Ah, professor, eu não vejo diferença nenhuma. Opa! Não é que... não é simplesmente uma questão, digamos assim, só de grafia, mas o significado é o mesmo. Veja bem, as palavras, elas foram utilizadas com uma intencionalidade. Nossos queridos alunos, professores lá de Elesbão Veloso estão aqui comentando no IPTV, Lembrando também que foi uma guerra sem uso de arma. Isso, está se referindo à Guerra Fria. Por isso a expressão fria, E não era uma guerra quente, digamos assim, de confronto, mas digamos, que colocasse as duas grandes potências frente a frente. Mas era uma guerra através do esporte, através da corrida espacial, tá? Então, a guerra sem armas, como Elesbão Veloso colocou aqui no bate-papo do IPTV. É verdade, perfeitamente. Então, meus queridos, ao invés do termo descolonização, tem-se optado, de forma mais, digamos assim, enfática, a expressão emancipação. A emancipação é como uma espécie de contraponto, considerando que descolonização, segundo a galera que milita nesses movimentos na África, entende que descolonização dá a entender que foi uma coisa voluntária, de boa, quando na verdade foi fight, foi luta, foi guerra, dos africanos contra os europeus. Sendo assim, meus queridos, esse processo ele busca transformar os colonizados em agentes da sua própria história. Olha que coisa legal. Agente da sua própria história. Por quê, professor César? Meu irmão, minha irmã, até o século XX, os agentes da história da África não eram os africanos, não. Eram os europeus. Desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX. Eram os europeus que definiam limites dos países, europeus que davam nome em países, eram os europeus que impunham a cultura europeia como uma cultura superior, está entendendo? Então, procure compreender a abrangência, digamos assim, desse conceito, agente da sua própria história. Isso acontece conosco, aqui na América Latina também.
quantas vezes nós, né, latino-americanos, nós brasileiros, não fomos agentes da nossa própria história. Quer ver um exemplo? Para refrescar a sua memória, né? Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Quem era ele? Era o filho do rei de Portugal, não era um brasileiro. Então, nesse momento em que o Brasil deixa de ser colônia para ser uma nação, entre aspas, independente, nós não fomos agentes da nossa própria história. Belezinha? Tranquilo? Na sequência, quando a Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, ela assina a Lei Áurea, decretando extinta, com português arcaico, né, com C, extinta a escravidão do Brasil, as populações, os povos afrodescendentes não foram agentes da sua própria história, porque as elites, muitas vezes, assumem, né, essa postura de protagonismo, né, de que estão liderando as grandes mudanças na história do nosso país. Agora, quando o povo, né, consciente, esclarecido, toma a frente e luta para conquistar direitos e mudanças, aí sim estão sendo agentes da sua própria história. Eu acho que fica mais ou menos claro dessa forma. Cresceram e se intensificaram os movimentos africanos pela libertação. Então a África se levanta, né? Os africanos não aguentam mais de tanta exploração, de tanto constrangimento, de tanta humilhação. E eles vão para as ruas. Olha aí essa manifestação, com faixas, com cartazes, estão pegando mão a mão, sabe por quê? Por conta da repressão, por conta da violência, tá? Olha só aqui o Jack Souza, olha que interessante, um filho do rei de Portugal proclamou a independência, que próprio Portugal não tinha reconhecido sua independência. Não, sendo que para Portugal reconhecer a independência do Brasil, foi preciso a intermediação da Inglaterra, e Dom João VI exigiu, inclusive, a bagatela, né, de 2 milhões de libras esterlinas. Olha que absurdo. O Brasil ainda teve que pagar para Portugal reconhecer a independência, como se tanta riqueza que eles levaram daqui já não desse para dar um desconto nesse valor que ele estava pedindo, né, como indenização. Tanto ouro que levaram, tanto diamante, tanto açúcar, tanto pau-brasil, meu Deus, tanto café. Ainda vem falar indenização, Dom João VI. Por favor, nos poupe. Vamos lá. E o cara fez, e Dom Pedro vai, só para concluir a história, proclama aliás, ele contrai um empréstimo na Inglaterra, e dentre outros empréstimos, né, para poder pagar o pai dele as tais 2 milhões de libras esterlinas. Como Portugal estava devendo até a medula em relação aos ingleses, essa grana acabou indo para a Inglaterra. Ou seja, bonito para nossa cara, para brasileiros, né? Foi feito um empréstimo em nosso nome, porque é assim que os governantes fazem, né? Dom Pedro I fez um empréstimo em nosso nome para que ele pagasse 2 milhões de libras esterlinas para o pai dele, o Dom João VI, rei de Portugal, e essa grana acabou nos cofres em Londres, porque Portugal devia muito aos bancos ingleses. Bonito para nossa cara. Nos endividarmos para os portugueses pagarem as dívidas deles. Tá legal? É isso que aconteceu, então. Surgiram nesse momento movimentos na África, como a Frente de Libertação Nacional, na Argélia, o Movimento Popular pela Libertação de Angola, na própria Angola, lógico, Frente Nacional de Libertação da Angola e Frente de Libertação de Moçambique, dentre muitos outros, né? Dentre muitos outros. Né? Vejam vocês que a África está se levantando, né, de um sono eterno, e vão pegar em armas. Essa galera vai pegar, inclusive alguns com a postura mais radical do que outros, né? Esses movimentos, galera, na África, eles eram liderados por intelectuais e militares, que muitas vezes acabavam ocupando o poder conforme os colonizadores deixavam os novos países africanos, tá? Então, quem estava à frente desses movimentos, quem estava à frente, né,
desses movimentos, naquela época, eram intelectuais. Já, alguns, inclusive, intelectuais africanos, viu? Inclusive, alguns estudavam em Londres, outros, né, nos próprios Estados Unidos. E quando voltavam com muitas ideias, né, para os seus países de origem, sobretudo a ideia da independência, né? Eles se fortificaram, né? Olha o Jack aqui. Então a África não suportou a humilhação e partiu para cima dos europeus. Pois é, Jack, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então acontece essa mobilização, essa reação. Quando junta com militares pelo meio, aí fica difícil o governo atual suportar. Vamos na sequência. Agora vamos observar, vamos comentar alguns desses movimentos que foram acontecidos nesse contexto de libertação da África, né? Isso, Jack, tudo tem um limite, os africanos suportaram muito, e suportaram séculos. Vamos para Madagascar? Primeiro, peço que vocês se localizem no mapa. Olha aí o mapa do globo que eu trouxe para vocês, localizando a ilha de Madagascar. Tranquilo? De boa? O reino de Madagascar, ele era independente até a década de 1880. E liderado pelo primeiro-ministro Ranilaivone, nome bem complicadinho, está aí a imagem dele, passava por um processo de modernização. Isso é interessante, gente. É porque alguns governantes na África, né, eles tiveram contato com a realidade europeia, né, com países bem desenvolvidos, e passaram a desejar ter o mesmo, né, nos seus próprios países africanos. Foi o caso do nosso amigo Ranilaivone, né, nome bem complicadinho. E os africanos lá de Madagascar devem pronunciar o nome desse primeiro-ministro como nós pronunciamos aqui, José, Antônio, Pedro, é da língua deles, né? Ok? Qual era a intenção desse cara? Era garantir a independência e a soberania de Madagascar e transformá-la em um estado, entre aspas, civilizado aos moldes ocidentais. Tá legal? Então veja que o cara tinha uma boa ideia, né? Até porque, gente, você sabe o que os europeus diziam? Que tinha uma missão a cumprir na África. Nós já até comentamos isso em aulas anteriores. A missão civilizatória. Aí diziam o seguinte, olha, nós estamos fazendo um bem para vocês, os europeus. Olha, que bem. Que bem, sugando as riquezas dos africanos, é isso o bem? É essa a civilização? Nos poupe. E aí, meus queridos, eles diziam o seguinte, olha, nós estamos num estado mais evoluído que vocês. Nossa tecnologia, nossa ciência. Nós vamos trazer para vocês a energia elétrica, vamos trazer para vocês o telégrafo, vamos trazer para vocês as ferrovias, vamos trazer para vocês a cultura europeia, que é superior de vocês. Estão entendendo? Então, esse discurso, esse papo, né, dos europeus era tão somente para mascarar, ocultar os reais interesses dessa galera. Mas o que é que o nosso amigo lá em Madagascar, ele acabou se propondo, né? O Ranilaivone. Ele diz o seguinte, ó, nós não precisamos de ingleses aqui, alemães, né, italianos, franceses, para dizer para nós o que é que nós devemos fazer, não. Aqui onde é essa, meu irmão? Que papo é esse? Nós temos como caminhar com nossas próprias pernas. Só que, grande problema, os interesses franceses sobre a ilha de Madagascar e a procura por eliminar a influência britânica na região, levaram o governo francês a optar por invadir Madagascar em 1883. O governo do nosso amigo Ranilaivone e o processo de modernização que ele pretendia foram desmantelados pela colonização francesa. Olha, é tipo assim, não, cara, quem tem de civilização somos nós, não é você não. Ora, mas tem cabimento um negócio desse? Né? Olha só aqui o Jack. Epa, uma coisa é trazer modernidade para um país, se for de forma correta, sem sugar as riquezas. Porém, dizer que uma cultura superior
e a outra é inferior, já é bem mais profundo. Pois é, Jack Souza, lá de Betânia do Piauí. Essa galera que defendia essa tese, né, de levar a civilização, a modernidade para regiões atrasadas, sobretudo na África, chegou também eles chegaram a elaborar uma teoria da seleção natural, baseada na seleção natural da espécie, né, de Charles Darwin, que era o darwinismo social. Tá ligado? Então, o que seria o darwinismo social? Segundo esses cientistas, né, na época era tido como cientista, né, como o Spencer, ele dizia o seguinte, ó, da mesma forma que o Darwin, ele elaborou a tese dele, da teoria da evolução da espécie, o Darwin disse o seguinte, aquelas espécies que melhor se adaptarem à mudança do meio vão sobreviver. Aquelas espécies que não se adaptarem à mudança do meio não vão sobreviver. Só que o Charles Darwin não tratou de nada de uma cultura superior, uma cultura inferior, um povo superior, um povo inferior, não. Mas agora, a galera do darwinismo social fez isso, dizendo, por exemplo, que os europeus eram um povo superior e africanos, asiáticos, e nós também, latino-americanos, éramos inferiores. Inferior, coisa nenhuma, que papo é esse? Que onda é essa? Tá aí, o que era a civilização, era essa gravura. Você está vendo 3 europeus, uma tribo de africanos, fortemente armados, todos eles, e os africanos aí me parece até que beijando, né, os pés dos dominadores. Isso é muito triste, né? Ok? Nessa evolução de opressão da metrópole e organização dos povos africanos, veio a independência de Madagascar somente em 1960, já na segunda metade do século XX. Tá legal? E o Sudão? Olha essa imagem, né? Africanos do Sudão, crianças. O domínio dos otomanos na região estendia-se desde 1821, portanto, século XIX, e passou a ser questionado após o início da Revolução Urabista no Egito. Então, teve desdobramento, teve conexões, né, o que aconteceu no Egito com a Revolução Urabista, que não teve êxito, mas ela ecoou, ela repercutiu. O eco dessa revolução egípcia no Sudão ficou conhecido como, vamos destacar, Mahdia, né, Mahdia. Ou seja, o Mahdia basicamente foi um levante, né, do Sudão contra o domínio dos otomanos, que assumiu característica de jihad, ou seja, a defesa da Terra Santa, né? Jihad é isso, ok? Então o Sudão também se posiciona dessa maneira, dessa forma, né? Gente, é o seguinte, aos poucos os africanos vão criando coragem, criando coragem, porque para enfrentar essas nações europeias industrializadas não seria moleza. Então, é algo que tinha que ser meticulosamente planejado e programado, tá? O governo formado, isso aqui no Sudão, né? O governo formado pelo movimento mahdista existiu até a invasão inglesa iniciada em 1896, no finalzinho do século XIX, já quase que vislumbrando, né, o século XX, os ingleses vão invadir também o Sudão. A vitória inglesa, ela é explicada, lógico, pela superioridade técnica e pelo fator surpresa. Sabe por quê? Porque o governo jihadista do Sudão não esperava ser invadido pela Grã-Bretanha. Mas é muita ingenuidade, né? Porque a Grã-Bretanha estava invadindo tudo. Não só a Grã-Bretanha, como a França, como a Alemanha, Itália, Bélgica, tá? Com isso, o Estado mahdista, ele deixou de existir. E o Sudão somente alcançaria sua independência na década de 1960, né? Então, é uma situação bastante complicada. O que é que nosso amigo Jack está colocando aqui no bate-papo? Os africanos tinham de utilizar um planejamento de guerra.
muito bem articulado e inteligente. Exatamente. E aí vocês estão vendo essa gravura, né? É uma situação muito desigual. Os ingleses a cavalo, com lança, com arma de fogo, e aí os africanos totalmente desprezados, tá? Ok? Então, pessoal, as rebeliões não param. Agora, essa imagem, eu chamo a sua atenção, preste atenção para essa imagem. O que é que ela mostra? Na cena 1, nós estamos vendo um europeu sendo transportado por 2 africanos. Você observa tranquilamente que é um europeu, né? Na segunda imagem, nós estamos vendo um africano, continua sendo transportado por 2 africanos, mas viva Balambo, ou seja, o cara é candidato, né? E é um africano, mas assim, o lamentável de tudo isso é que se esse cara que chegou a criticar, né, aquela dominação inglesa, britânica, que acabava maltratando e humilhando os africanos, olha, o cara não faz a mesma coisa, ele ocupando mesmo transportezinho que os ingleses utilizavam e botando o povo, um que vai puxando e olha o suor caindo, né, e o outro que vai ali colocando, né, uma proteção por conta do sol. E aí é uma situação, ou seja, para esses que estão conduzindo o europeu no primeiro slide, na primeira caricatura, vamos colocar assim para poder, né, ficar melhor o entendimento. Então, na primeira charge, né, um africano puxa e o outro vai colocando ali umas folhazinhas para proteger ele e tal do sol. Na segunda imagem, os caras permanecem fazendo a mesma coisa, só que quem que muda, quem é que vai na cadeirinha. No slide 1, ou perdão, na charge 1, quem vai na cadeirinha, vamos supor que seja o próprio monarca, e agora na 2 é um africano, mas que está mandando na galera. Vamos ler e comentar essa citação de Sardin, que diz o seguinte: a crise, né, olha só, galera, a gente vai lendo com calma, até comentando para que fique bem claro, né? A crise é, antes de tudo, institucional. Como? Por quê? Está aqui. Democratização. A democratização gerou o pluripartidarismo, ou seja, a existência de vários partidos, e uma certa liberdade de imprensa. Então, não tinha nada, né? Essa liberdade gerou assim uma euforia, uma possibilidade que era real. Vamos ver como é que era na prática. Mas não o princípio fundamental, que é o quê? A alternância de poder. Eita, cara! Ó, esse monarca que vai bem aqui, na frente, ele não quer nem saber de ouvir falar em alternância no poder, em dar um espaço, né, para outros assumirem também durante algum tempo o poder. Uma vez no poder, um presidente, às vezes um antigo ditador, vagamente convertido, às vezes um respeitável democrata, observe que está em aspas, né? Ou um antigo ditador, ou então um democrata, festejado pela sociedade internacional. Não pretende, de maneira alguma, perdê-lo nas urnas. Suas tropas farão o necessário para mantê-lo. A fraude eleitoral é grosseiramente praticada pela maior parte dos países. Opa, fraude eleitoral. Antes, durante ou depois das eleições. Então, meus jovens, observe que aquelas novas lideranças que vão surgindo na África, eles vão conseguir o apoio dos militares. E esses militares vão recorrer a eles quando eles começarem a se movimentar para permanecer na presidência, para não encerrar logo, para não, né, para que eles não percam o poder. E isso que é lamentável, é isso que é triste, né? É como se fosse uma sina para aqueles povos africanos, né? Se libertaram dos europeus e caíram nas garras de africanos inescrupulosos, né? De africanos que eram contra a forma como os europeus governavam, mas é tipo assim, quando chegaram ao poder, disseram, agora é nossa vez. Ora mais, que agora é nossa vez. Nossa vez de quê? De ter privilégios? De ser beneficiado? Como no caso aí da charge, né? Que representa muito bem
que mudaram os opressores, mas os oprimidos continuam o mesmo. E pior, porque na cena 2, quem é opressor agora era um cara que, até um tempo atrás, era alguém que estava ao lado do seu povo, na África, né? A institucionalização de uma democracia nos países recém-emancipados não tem sido fácil, não tem mesmo não. Olha essa imagem, né? São africanos, armados, muitas vezes colocam meninos, jovens, né? Conseguem nem segurar direito essa arma, mas já estão devidamente engajados, né? Nas guerras civis na África. Grupos que lutaram pela independência e seus aliados impedem uma democracia plena e geram uma crise interna nos países africanos. Está vendo? Os mesmos caras, né, que lutaram contra os europeus, liderando seu povo, né, contra a ditadura, para conquistarem a independência, né, ao chegarem ao poder, eles não querem mais largar o poder, querem se perpetuar no poder, né, usam dos militares para se perpetuarem no poder, e aí, meus queridos, a democracia vai para o beleléu, né? Coisa nenhuma, por isso que o texto está colocando. Esses grupos que lutaram pela independência outrora, vamos dizer assim, o grupo que lutaram pela independência ontem, e que hoje estão no poder, eles impedem uma democracia plena, garotos, viu, garotos? E geraram o quê? Uma crise interna enorme, sem precedente. Olha aqui o Jack, o que seria exatamente pluripartidarismo? Muito bem, Jack Souza, direto de Betânia. Pluri, olha a etimologia. Pluri quer dizer muitos, vários. Em partidarismo, partido. Então, muitos partidos. No momento, vigora no Brasil um pluripartidarismo. Porém, já vigorou no Brasil o bipartidarismo. Exatamente durante a ditadura civil-militar. Bipartidarismo, né? Havia dois partidos, a Arena e o MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido que dava sustentação ao regime militar. Já o MDB fazia oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Tá legal? Olha, esta imagem aqui é dolorosa. Aí você está vendo rapazes, tem uma garota aí no meio, fortemente armado, ao invés de estar estudando, né, cara? Se preparando para ser um bom profissional, não. Qual é o risco, né, de quem vai para uma guerra? É o seguinte, quem não mata morre, né? É muito doloroso. O risco de ser mutilado numa guerra é grande. Um explosivo perto de você, você pode perder a vida e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Na tentativa de estabelecer o que acreditavam ser estados ideais, esses revolucionários, muitas vezes, meu povo, acabavam reprimindo opiniões, né? Né? Contrárias aos seus governos, opiniões contrárias ao seu governo e permanecer no poder por mais tempo do que normalmente eles deveriam. Então, aquilo que era para ser só algo muito rápido, muito breve, né, era para ter mandato, acabava não tendo mandato, né? Né? Isso acabou acontecendo muitas vezes, e acontece na África, onde eles permanecem por mais tempo, né, permanecendo por mais tempo no poder do que normalmente deveriam. Né? Deveriam como? Deveriam numa forma como acontece numa democracia. Então, para se manter no poder, eles utilizam de estratégias nada democráticas, beleza. Nada democrática como, por exemplo, fraudes eleitorais, o uso da força militar, repressão e tortura, chegando a casos de morte e genocídio. Então, vamos lá, fraude eleitorais. Como é que é fraude eleitorais? Ora, o cara que está no poder, ele altera os resultados da eleição, aumentando a quantidade de votos dada para ele. E aí ele mente descaradamente e diz que conseguiu a maioria e que vai continuar na presidência. Isso acontece muito na África, né? Mas lá não se usa urna eletrônica. A urna eletrônica é segura, é algo que está muito testado,
né? E temos toda uma conversa aí, mas nada até agora foi comprovado contra elas, contra as urnas eletrônicas. Na África não tem urna eletrônica, não. Eu votinho no papel, o que acontece? O cara vai, altera o resultado. Né? Uso da força militar, repressão, tortura. É disso que acontece. Meus queridos, vamos utilizar esse tempo que nos resta, né, para respondermos as nossas questões, a teoria na prática. Mas antes disso, vamos ler aqui um comentário do nosso amigo Jack Souza, direto de Betânia. O que é que ele diz? Tem países, sem ser a África, que desde a criança os meninos já pegam em armas e quando adolescentes, aos 14 anos, dependendo, já vão para tanque de guerra. Aí, Jack, aí nós estamos condenando o futuro de um país. Quando você pega criança, entrega uma metralhadora na mão dele, pelo amor de Deus, era para entregar um livro para esse menino, não era não? Para ele estudar, para ele ir para a faculdade, enfim, para ele ser feliz. Vamos para a questão? O que é que diz? E vou grifando, né? Novos países emergiram na luta contra o colonialismo. Tratava-se de um processo de mudança que teve início logo após o término da guerra na Europa. Está se referindo à Segunda Guerra Mundial, né, quando as metrópoles estão fragilizadas. E se intensificou na década de 1950. Beleza, bacana. Os impérios coloniais construídos, em grande parte no século XIX, pareciam iniciar de fato um processo de liquidação. Ou seja, está se encerrando a dominação. Na África, na Índia, Indonésia, era como se ingleses, franceses, belgas, portugueses e holandeses começassem a sentir que a dominação do homem branco sobre o planeta Terra entrava em fase de extinção. Estão observando? Era um sentimento, né, de que estavam mesmo perdendo o controle e que a independência era inevitável. Mas o que ele quer saber? O processo de descolonização da Ásia e da África, referida no texto, ocorreram no pós-guerra, no contexto em que, vamos lá, qual a alternativa correta? O que é que diz a alternativa A? A divisão do mundo em dois blocos ideológicos distintos, bem como a política de equilíbrio resultante, foi fator de adiamento, né, do processo de libertação das colônias. Olha só, de fato, essa disputa entre esses blocos ideológicos, pessoal, acabou foi agilizando, foi acelerando, porque os Estados Unidos entravam de um lado e bancavam, empurrando arma num lado, a União Soviética do outro lado, aí isso acabou foi agilizando. Vamos grifar o que a gente pode considerar como algo que elimina a alternativa A, dizer o seguinte, dizer que foi fator de adiamento do processo de libertação das colônias, o que não foi, tá? B, a ascensão dos movimentos nacionalistas de cunho fascista na Europa inspirou as colônias também na composição de suas referências políticos nacionais. Opa, vamos grifar fascista, né? Esse movimento, ele não inspirou, né, essas colônias. E nem tinha como, pessoal, porque o fascismo tratava esses povos como inferiores. Então não é no fascismo que eles vão se espelhar. Tá legal? Muito bem, o Jack eliminou aqui a alternativa A, ele grifou adiamento, a B também está errada, né? Que tal a C, Jack, e os demais? Comente aí. Porque a gente tem trabalhado muito isso, né? Da importância de eliminar alternativas erradas. Você vai diminuindo e vai facilitando mais para você chegar à correta. Tá? Olha o que é de alternativa C. As burguesias metropolitanas tiveram seu poder econômico, ampliado com a vitória sobre os regimes nazifascistas e apoiaram os movimentos pró-descolonização. Epa, como é que é, rapaz? Burguesia metropolitana quer dizer o quê? Quer dizer que a elite econômica, né, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, é burguesia metropolitana. Dizer que tiveram seu poder econômico ampliado com a vitória sobre o regime nazifascista, não tiveram, não, porque esses países venceram a guerra, mas saíram tudo arrebentado. Indústrias bombardeadas, os campos incendiados, então não teve seu poder ampliado não, viu? Poder econômico não. E pelo amor de Deus, dizer que eles apoiaram
esses movimentos pró-descolonização aí que arrebenta tudo. Não é? Por quê? Porque essa galera não tem interesse em apoiar essa turma, não. Olha o que diz o nosso amigo Jack. Eu marco a letra D. E, de fato, Jack, a alternativa D é a correta. Por quê? Diz o seguinte, as tensões ideológicas, características da Guerra Fria, influenciaram no alinhamento das áreas descolonizadas a uma das grandes potências do mundo bipolar. Ou seja, ou se alinhava aos Estados Unidos, ou então em relação à ex-União Soviética. Essa é a alternativa correta. Beleza? Passa para a próxima questão? Não. Calma. O que tem de errado na E? Porque nós trabalhamos também as alternativas erradas, para que no dia da prova você tenha a condição de ir eliminando as erradas também, né? A alternativa é o incondicional auxílio norte-americano. Por meio do Plano Marshall, as colônias deflagradas contribuiu para o recuo das potências colonialistas e seus aliados. Está errado. Mas por que está errado? Porque esse Plano Marshall, pessoal, esse Plano Marshall foi uma injeção de dinheiro, né, dos Estados Unidos nas nações europeias após a Segunda Guerra, que estavam arrasadas, que estavam deveras comprometidas sua economia. O povo está desempregado, empresas estavam em falência, enfim, é um caos, inflação. Então, o Plano Marshall, para ajudar a reconstruir a Alemanha, para ajudar a reconstruir a França, para ajudar a reconstruir a Inglaterra, os americanos entraram com a grana, mas não em relação às colônias na África, por favor. É nisso aí que está errado. Belezinha? Adelante. A chamada partilha da África, vamos grifando. Partilha da África, o que diz a partilha da África? Então a gente vai ter que lembrar o que aconteceu quando? Lá foi em Berlim, a Conferência de Berlim, no final do século XIX, em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido seus domínios, né, pelos continentes asiático e africano. Sobre o processo de partilha da África, é incorreto afirmar que, pelo amor de Deus, isso aqui é uma malandragem de quem elabora a questão, né? Questões de prova. Fica pedindo para tu marcar, marca correta, marca correta, marca correta. Você vem naquele embalo, marcando a correta, aí topa com a questão dessa, que te pede, marque a incorreta. Ou seja, que está errada. Pelo amor de Deus, não vai marcar a primeira correta que você encontrar. Porque ele está pedindo para marcar exatamente o contrário, qual é a incorreta. Depois vamos analisar. Alternativa A. A Conferência de Berlim, ela foi decisiva, né, para organizar os domínios europeus sobre os territórios africanos. Está correto. Eu vou marcar? Não, criatura. Para marcar não é errada? Então deixa quieto. Deixa quieta a A, porque ela está correta. Estão lembrados? Nós comentamos isso, né? Que a Conferência de Berlim fez uma partilha da África, né? Fez uma divisão do território africano. Portanto, nós não podemos assinalar a alternativa A. Beleza? O que diz a B? A França foi o único, né? A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais no território africano. Epa! Está incorreto. Está incorreto. Pelo contrário, a França teve sim domínios, né, na África, né? Então, não é verdade dizer que foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, passamos para a próxima? Não, gente, vamos aproveitar e aprender, porque se era para marcar errado, e nós já marcamos a B, já que a França também participou, né, das ações imperialistas na África, vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais com as alternativas C, D e E, porque elas estão corretas. Vamos lá? C, o Congo, né, o Congo belga, né, colonizado pelos belgas, o Congo, ele passou a ser o quê? Passou a ser um território submetido ao domínio particular do Leopoldo II da Bélgica. Está certo. Deixa quieto, para marcar errado nós já marcamos. Inclusive, pessoal, esses belgas fizeram um estrago, né? Fizeram assim barbaridades, crueldades na África. Depois da aula, dá uma olhadinha lá. Faz uma pesquisa. Congo belga. Eles cortavam a mão dos africanos, né, que reagiam
as ordens dele, a dominação deles, cortavam pés. Olha, foi crueldade, né? A ação dos belgas, né? Em relação à África. Eles devem rever o que eles fizeram, né? Alternativa D, a partilha da África pode ser enquadrada num fenômeno mais abrangente, denominado de neocolonialismo? Sim, nós comentamos isso hoje, né? Fenômeno de neocolonialismo, tá? Olha só que o nosso amigo Jack Souza, ele comenta o seguinte: letra B é a correta. Uma dica que matou essa questão é essa palavra único. Eu não confio em questões que falem isso às vezes. E é verdade, viu, Jack? E vocês que estão acompanhando também, a galera toda que está ligada. Veja bem, alternativas que vêm com as seguintes palavras: único, apenas, somente, entendeu? Todos. Tenham cuidado. Não é querendo dizer que toda vez que tem essas palavras, a questão esteja errada, não. Mas você tem que ficar em alerta. Você tem que dizer assim, será? Como, por exemplo, o nosso amigo Jack, ele analisou a B. Será? Se a França foi o único país a não estabelecer domínios culturais, domínios coloniais? Sei não, acho que de fato estava errado. Porque a França também foi uma dessas nações. Belezinha? E na alternativa muitas tribos e etnias africanas diferentes ficaram circunscritas ao mesmo território, em ocasião em que o continente africano foi dividido. Isso aqui foi muito terrível, porque lá na Conferência de Berlim, lá na Europa, não tinha um africano. Então eles dividiram a África entre eles, sem a presença de os africanos. Resultado, colocaram tribos rivais dentro de um mesmo território. E aí, resultado, em dois estão se matando, né? Porque foi uma coisa artificial, forçada. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui mais uma aula de história. Quero agradecer muito a participação de vocês, tá certo? Um abraço virtual e convidá-los para a próxima aula, tá legal? Até a próxima.